Estevão foi um dos seguidores de Jesus. Ele é lembrado também por ser o primeiro a morrer por causa da fé. O primeiro seguidor a morrer por causa da fé. Aí eu tenho mais uma pergunta. Todos nós que estamos aqui, temos a plena confiança de que podemos morrer por causa de Cristo? Hoje na escola dominical nós falamos sobre corpo, alma, sobre templo do Espírito Santo, que é o nosso corpo. E aí, uma das perguntas foi: como verdadeiramente sentir o Espírito Santo? Como eu sei que ele está comigo? Em que momento ele entrou dentro de mim? E a resposta foi simples e direta. No momento em que aceitamos Jesus como nosso único e suficiente Salvador, é onde nós permitimos a entrada do Espírito Santo e ali falamos: não seja mais eu, mas sim o Senhor. Que não seja mais a minha vontade, mas a tua vontade. Santo Deus. E aí, lembrando a todos que já aceitaram Jesus, que cresceram no Evangelho, sabem o que é Cristo, muitas das vezes rejeitamos fazer o quê? A vontade. Muitas das vezes dizemos não a uma ordem que no nosso trabalho, que para os nossos pais, a gente não diz não. E às vezes dizemos não aos princípios de Deus, dizemos não à palavra de Deus. Entrando no contexto do que é sentir o Espírito Santo, é também obedecer o Espírito Santo. É ter santidade com o Espírito Santo. É ter o Espírito Santo como amigo íntimo e amigo fiel. Porque eu tenho certeza que o Espírito Santo não vai espalhar para ninguém aquilo que você contar para ele. Glória a Deus. E muitas das vezes falamos algo para desabafar, independente do coleguinha, não de generalizando, ele acaba espalhando. Ó, fulano não está bem. Ah, mas você sabe isso? Ah, ele falou para mim. Muitas das vezes não temos essa mesma intimidade com o Espírito Santo. Deixamos de falar pro Espírito Santo e falamos para um coleguinha na qual a gente não tem confiança nele. Ah, Berta, por que você está falando isso? Ah, porque o Espírito Santo mandou, eu gosto de confiar. Aleluia. Voltando a falar de Estevão, conhecido por ser o primeiro a morrer por Cristo. E a morte de Estevão acabou que revolucionou algumas coisas. Antes de falar dessa pequena e grande revolução, vamos falar um pouco sobre Estevão. Estevão foi acusado injustamente pelos líderes religiosos e em um discurso de Estevão ele falou que Israel rejeitava, que Israel vinha mostrando como sempre e rejeitando a palavra de Deus ou rejeitando aquilo, as mensagens que Deus trazia. E isso deixou os outros líderes religiosos ainda mais furiosos. E nesse meio termo que deixaram eles furiosos, falaram assim: então vamos expulsar ele da cidade e apredrejar. A morte por apredrejamento é uma morte que ela é lenta e dolorosa. Porque você não sabe onde vai vir a pedrada, você não sabe que parte do seu corpo vai acertar e qual será a dor. Podemos ler em alguns filmes que já mostraram como que fazia assim, como se fosse uma roda, deixavam a pessoa que ia ser apredrejada ali no meio e começavam a apredrejar. Ou seja, era uma morte muito lenta e muito dolorosa. E nisso, falando no versículo 54 ao 56, enquanto eles queriam apedrejar, estavam para apedrejar Estevão cheio do Espírito Santo, ele teve uma visão. Ele viu os céus abertos e viu Jesus de pé à direita de Deus. Aleluia, Deus. Ele tinha trazendo aqui um contexto mais claro, ele tinha uma fé tão clara em Deus, uma confiança tão sólida em Deus, que até prestes a morrer, em nenhum momento ele negou, em nenhum momento ele deixou ou se arrependeu daquilo que ele falou. E aí, um ponto interessante é que muitas das vezes, na primeira apedrejada que nós cristãos recebemos, nós queremos abandonar o Evangelho. Ah, mas fulano falou mal de mim, fulano está falando que eu não sou crente, fulano está falando que eu não estou servindo
fulano isso, fulano aquilo. Ah, mas estão falando mal de mim. Ah, estão inventando calúnia sobre mim. Ah, falaram coisa que não aconteceu, estão falando que eu estou no mundo, sendo que eu estou na igreja. Aí eu quero dizer uma coisa para os irmãos. Ai, voltando à nossa primeira reflexão. Ninguém sabe como que é o seu particular com o Espírito Santo. Aleluia! Ninguém sabe como que é o seu particular com o Espírito Santo. Glória a Deus. Então, muitas das vezes nós tomamos dor por algo que o outro fez e esquecemos quem é o Senhor Jesus. E esquecemos que estamos próximo dele. Esquecemos que somos conectados a ele. E que ele tenta nos atingir. E muitas das vezes nós caímos porque nós estamos conectados corretamente. Muitas das vezes deixamos aquela dor ou esse fato que aconteceu nos diminuir na presença do Senhor ao ponto de dizer assim, mas será que vai ficar certo? Começamos a duvidar da nossa própria fé por algo que outra pessoa acha que aconteceu, por algo que outra pessoa acabou foi influenciada a falar por uma certa maligna, digamos assim. E aí eu volto naquela reflexão. Realmente estamos confiando em Deus? Realmente estamos com a nossa fé em Deus? Porque muitas das vezes também nós deixamos de acreditar porque algo não deu certo, porque algo não é o tempo e a gente não quer aceitar que aquilo não é o tempo. E muitas das vezes nós mesmos atrapalhamos a vontade de Deus na nossa vida. Desculpa falar isso, mas muitas das vezes somos crentes mimados que porque o Senhor disse não, a gente não quer mais fazer a obra. Muitas das vezes nós somos crentes mimados porque o Senhor falou assim, ó, eu vou te dar, mas não no seu tempo, e sim no meu tempo. E aí a gente começa a falar assim, então eu não quero fazer mais. Porque não é no meu tempo, eu não quero fazer mais. Porque não é no meu tempo, eu não vou fazer do jeito certo. Ah, já que não é no meu tempo, eu vou fazer de qualquer jeito. E não é muito bem assim que a banda toca. Uma vez que nós levantamos a mão para aceitar o Senhor Jesus e somos separados para servir a Ele, ou seja, não é mais a minha vontade, mas sim a vontade do Pai, é onde precisamos aceitar que o quê? Que não é não e que sim é sim. E o ide e fazer é porque o Senhor depositou aquilo em nossas mãos. Santo Deus. Aleluia. É meio difícil de ouvir isso, né? Meio complexo, eu entendo isso. Eu vi o caminho inteiro me falando, Deus, por que falar isso? Deus, por que eu escolhido para falar isso? E muitas das vezes é o quê? É a gente aprender a aceitar o tempo de Deus. A irmã Graça falou isso aqui agora há pouco. Cantamos Ora Bem, Senhor Jesus, e muitas das vezes não queremos a hora do Senhor. Cantamos bem, Senhor Jesus, mas estamos preocupados com o amanhã. Cantamos bem, Senhor Jesus, mas estamos preocupados com os problemas de segunda. Cantamos bem, Senhor Jesus, mas estamos preocupados com os problemas do ano que vem. Cantamos bem, Senhor Jesus, estamos preocupados com os problemas do mês que vem. Ou com o problema depois do culto. Será que eu vou jantar hoje? Chega a ser até difícil de entender, mas o crente, quando é separado, quando está na conexão, aproveita cada momento com o Espírito Santo. Eu quero fazer outra pergunta para reflexão. Quantas das vezes você tem orado com vontade? Quantas das vezes você tem buscado o Espírito Santo com tanta vontade que até a sua face muda? Você fica com um brilho diferente. Santo Deus. E aí eu entendo completamente porque os nossos dias são difíceis. Sofremos perseguições no trabalho, sofremos perseguições na faculdade, sofremos perseguições no dia a dia, do mundo lá fora, porque eles esperam tanta coisa de um cristão que muitas das vezes a gente está para entregar o nosso melhor a Deus e não ao mundo. Ah, ele é crente, ele tem que entregar mais. Ah, ele é crente, ele tem que fazer diferente. Ah, ele é crente, ele tem que aceitar tudo também. Não é assim que a banda toca. Não é bem assim que tem que ser. Sabemos que o crente é separado, que o crente é sal da terra e do mundo. Sabemos que ser cristão, sim, é um diferencial, mas não podemos nos corromper com o mundo. Não é porque fulano entrega de um jeito torto e desengonçado, que a gente tem que entregar de um jeito torto e desengonçado. Amém? Até aqui, meus irmãos? Amém. Aleluia. Voltando a falar de Estevão. A morte de Estevão revolucionou no sentido de que o quê? Ele, por ser o primeiro a morrer com Cristo, muitos
que também seguiam a Jesus, muitos também que tinham Jesus como o seu único e suficiente Salvador, começaram a se dispersar. E cada um para um lado, começaram a evangelizar ainda mais. Então, a morte de Estevão acabou trazendo, subindo o nível de missões, na qual eles pregavam e as pessoas se maravilhavam ao ver eles pregando. Primeiro porque o Espírito Santo estava com ele. Ou seja, esse ponto também traz uma reflexão de que provavelmente se Estevão não tivesse sido morto, essa dispersão não teria acontecido. E muitas das vezes a gente não entende o que aconteceu hoje para entender amanhã. E aí a gente traz como reflexão o quê? Que a morte de Estevão acabou incentivando outras pessoas a pregar o Evangelho. Acabou incentivando outras pessoas a anunciar o Evangelho. E aí no capítulo 8 vai dizer que o quê? Vai trazer um contexto de Felipe em Samaria. Que enquanto eles pregavam e apresentavam Jesus, coxos, enfermos eram curados. E aí eu pergunto, se eles não tivessem dispersos, ou seja, se eles não tivessem separados, isso teria acontecido? Não teria. Não teria. Mas o Espírito Santo, Deus em si, ele tem uma forma tão minuciosa de pensar nos mínimos detalhes em suas ações, que muitas das vezes a gente não entende, não aceita. E depois que acontece, depois que dá certo, depois que você vê a dimensão que aquilo se tornou, e fala assim, ó, era só ter aceitado no início. Era só ter prestado atenção no início. E o que eu quero dizer com isso, irmãos, para concluir? Não entendemos muitas das vezes o trabalhar de Deus agora, mas o não entender não significa que não devemos confiar. O não entender é entregar na mão do Senhor e falar assim, Deus, eu não entendo, mas tu entendes. Eu não sei o porquê, mas o Senhor sabe o porquê. Eu sei que muitas das vezes são notícias tristes, são coisas que nos magoam. Às vezes é chato ver que Deus tirou ou afastou alguém da nossa vida, pegando como exemplo, e a gente não entender. E Deus saber que lá na frente aquilo ia te influenciar de uma forma negativa. Então, muitas das vezes dói hoje na ação de Deus, dói hoje quando Deus fala não, ou dói hoje quando Deus separa, para a gente entender que o melhor vem de Deus. Aleluia. Ele já sabe o que é o melhor para a gente. Glória a Deus. Senhor, é verdade, Deus. É verdade, Senhor. Aleluia, meu Deus. Glória a Deus. A gente acaba se perguntando o porquê do início, o porquê de tanta dificuldade, o porquê de tanta experiência, o porquê de tudo. E aí a gente chega. Porquê? E muitas das vezes, em vez de entregar e perguntar, indagar e murmurar do porquê, a gente pode dizer assim: amém, que seja feita a tua vontade. O melhor está por vir. Acabamos de cantar aqui, sobrevivi. Eu sofri, eu chorei, mas eu passei, eu sobrevivi. E lá na frente, quando a gente receber a vitória, veremos o como é gratificante servir a Deus. Muitas das vezes a nossa vida é passada por tanta correria, vamos se dizer assim, que o quê? Vou trazer um contexto simples que mais acontece, tá bom? Eu trabalho, eu estudo, eu tenho que dar atenção para minha família, eu tenho que minha segunda renda, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu preciso fazer isso, eu tenho aquele outro agendamento, é isso, aquilo, e depois eu esqueço. Fica bem engraçado, porque a gente fica procrastinando tantas coisas, muitas vezes esquecemos do principal. E qual é o principal? O que alimenta o crente? É o que? Orar, jejuar e ler a palavra. Aleluia. É o que alimenta o crente. Glória a Deus. É o que alimenta o crente. Se eu estou com a minha mente sã em Cristo, não importa a luta. Os processos são para quê? As lutas são feitas para serem vencidas. Deus não dá luta que não possamos suportar. Mas a gente sabe que Deus não dá algo que não possamos suportar. E nós suportamos, achamos que não vamos suportar. Chega a ser incrível isso.
Porque Deus fala assim, eu não vou te dar algo que você não possa suportar. No meio do caminho você fala, Deus, eu não consigo. Eu falo, eu sou um crente, eu também já levantei a mão várias vezes e falei, Deus, eu estou no meu limite. E Deus olha e fala assim, tem certeza que esse é o seu limite? Santo Deus. Tem certeza que você não consegue se afastar um pouco mais? Muitas das vezes colocamos as nossas limitações achando que Deus também tem limitações. Deus não tem limitações. Aleluia. Muitas das vezes o nosso acreditar acaba tendo um limite. Não, eu vou acreditar até esse certo limite aqui, ó, até essa certa linha. Dessa linha em diante eu não acredito mais. Isso é fato que acontece. Não adianta a gente achar que não acontece. Muitas das vezes olhamos e falamos assim, beleza, agora não tem mais caminho, é uma rua sem saída. E esquecemos o porquê Deus nos levou até essa rua sem saída. Que é para dizer assim, ei, eu sou a saída, eu sou a porta, eu sou o caminho. Aqui não tem incerteza, aqui tem oração e aqui tem o principal, que é o caminho que vai nos levar ao céu. Que possamos tirar da nossa vida a questão do limite. Para Deus não existe nada impossível. Glória Aleluia. a Deus, Verdade. aleluia. Tem, o olhar humano tem e a mão humana tem. A minha mão só vai até aqui, ó. A de Deus vai até o coração daquele jovem lá. Glória a Deus. Aleluia. O meu ouvido vai só até o que está aqui. O do Senhor vai até os seus profundos pensamentos. Glória a Deus, aleluia. Obrigada, meu Senhor, aleluia. O nosso ouvido escuta até um certo Tu és limite. santo e Santo poderoso. Mas o de Deus escuta em reuniões que você nem está e estão falando de você. Muitas das vezes ele nos afasta de coisas porque ele já sabe o que vai acontecer. Santo Deus. Ele é onisciente, onipresente. Então muitas das vezes eu sei que é ser humano, somos pessoas que têm emoções, sabemos que às vezes nos frustramos, mas é pegar essas frustrações, é pegar essas emoções negativas e entregar para o Senhor, porque Ele transforma em positivo, Ele transforma o desânimo em ânimo, Ele transforma o porquê em resposta, Ele transforma o porquê em resposta. Não adianta como amanhã, Aleluia. como amanhã. Glória a Deus. Porque é com o amanhã que vamos entender o presente. É com o amanhã que vamos entender o presente. E podemos aprender com o passado a ter experiências no amanhã. Glória a Deus. É simples. Santo Deus. Irmão, guarde essa palavra no teu coração. Glória a Eu Deus. não sei o que você está passando, eu não sei como está sendo a sua vida, eu não Aleluia, sei como Deus. está sendo o seu momento. Mas uma coisa eu sei, que o mesmo Deus que me tirou do mundo, que tirou o mundo, é o Deus que ainda cura, que ainda escuta orações, Glória a Deus, que ainda trabalha aleluia. no lar, que ainda renova, que ainda dá dons espirituais. E aí, eu vou ser bem mais criterioso no que eu vou falar. Ele ainda batiza e leva para o céu. Aleluia. Mas precisamos querer. Precisamos querer. Glória a Deus. Muitas das vezes a nossa linha de limite, lembra da linha de limite que a gente falou agora há pouco? Acaba nos atrapalhando. Então acabou que hoje nós possamos tirar essa linha de limite. Que hoje nós possamos sair daqui com a primeira reflexão, que é o quê? Eu realmente acredito. E por que você acredita? Porque eu sinto ele dentro de mim. Eu acredito porque eu sinto a presença dele no meu ser. Eu acredito porque eu sei que o hoje pode não estar bom, mas eu sei que o amanhã é providência de Deus. Eu acredito porque eu sei que onde não tem porta, ele vai lá e abre uma porta. Santo Eu Deus. acredito que no pior cenário da minha vida, ele foi lá e falou assim: você é meu. Glória a Deus. Você é cultura minha. Você é separado meu. Santo E Deus. para a gente fechar todo esse contexto de conclusão, muitas das vezes, só uma paz do Senhor
já é suficiente para você ser um instrumento do Senhor lá fora. É simples, é só uma paz do Senhor por irmão, que muitas das vezes passamos um pelos outros e esquecemos até de fazer isso. E a gente nunca sabe como está o outro irmão. Então lembre-se, uma paz do Senhor, um oi, tudo bem. Uma paz do Senhor, Pai, já é muito suficiente para o Senhor e o Espírito Santo trabalhar. Amém? Assim eu quero agradecer minha rica oportunidade.